Bom dia, quero falar nesta manhã a respeito de uma parábola que está no livro de Juízes, muito conhecida, que se encontra no capítulo 9, do versículo de número 8 até o 15, que diz assim: Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Mas a oliveira lhe respondeu: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, para ir balouçar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Mas a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para ir balouçar sobre as árvores? Disseram então as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Mas a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, para ir balouçar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. O espinheiro, porém, respondeu às árvores: se de boa fé me unges por vosso rei, vinde refugiar-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Em Juízes capítulo 9, nós lemos sobre essa parábola do espinheiro. E essa parábola é uma linguagem simbólica e fala sobre o governo do espinheiro sobre todas as árvores. As árvores, elas tomaram a decisão de ungir um rei para elas, que reinasse sobre todas elas. A primeira candidata ao reinado era a oliveira, mas esta recusou-se, dizendo que não deixaria o seu óleo, estimado por Deus e pelos homens, para ascender ao poder. Foram então atrás da figueira, rogando a ela que reinasse sobre elas, mas ela também recusou, dizendo que não deixaria sua doçura e o seu fruto para pairar sobre as demais árvores. O ato contínuo, as árvores recorreram à videira, apelando também para que reinasse sobre as demais árvores, mas esta, de igual modo, também justificou, dizendo que não deixaria o seu vinho, que agrada tanto a Deus como aos homens, para reinar. E todos os esforços ali que foram colocados, todas as árvores disseram ao espinheiro para vir e reinar sobre elas. O espinheiro respondeu às árvores que, se elas o estavam ungindo para governar, todas elas deveriam vir e refugiar-se debaixo de sua sombra. Mas se não viessem, do próprio espinheiro sairia fogo devastador para consumir até os cedros do Líbano. Essa parábola nos traz algumas lições muito importantes. Existe uma diferença entre você, igreja, envolver com política, e igreja cinzentar de uma vez por todas. Você pode tomar sua decisão de apoiar um candidato, mas você tem que ter ética e postura, né? Você não pode deixar que a politicagem contamine você. A primeira coisa que eu vejo nesse texto é que a omissão, ela se torna perigosa. A oliveira, a figueira e a videira receberam um apelo de todas as árvores que reinassem sobre elas. Mas cada uma deu uma desculpa para fugir do governo. E eu acredito que o grande problema não é quando o mal prevalece, surge o mal, é quando o bem se cala, né? É o silêncio do bem que vai trazer o caos. E muitas das vezes a gente cruza os braços e vê algumas coisas acontecendo e não se coloca à disposição para levar uma solução para aquela situação. As árvores frutíferas e úteis, elas foram consultadas
para este posto de liderança, mas elas omitiram. Elas preferiram o conforto de sua posição do que os riscos da liderança, ou seja, minha vida está muito boa, eu não quero me envolver com isso, ou seja, vive o seu próprio mundo, né? E ao recusar a convocação, elas abriram espaço para o espinheiro governar. A omissão covarde dessas árvores boas, elas pavimentaram o caminho para a liderança de um arbusto ruim, de uma árvore que não produzia. E quando os bons se omitem e ficam em silêncio, os maus governam. É triste ser governado por um espinheiro. Um espinheiro nada produz a não ser sofrimento. E onde o espinheiro reina, as pessoas sofrem e sangram. Uma outra coisa que eu vejo nessas árvores é a desculpa descabida, né? A oliveira declinou da sua convocação para o reinado, dizendo que não podia parar a produção do seu óleo, prezado por Deus e pelos homens. A figueira renunciou ao privilégio, o convite, argumentando que sua doçura e seu fruto bom era motivo suficiente para continuar existindo e não tinha aspirações mais elevadas. Já a videira justificou sua negativa à honrosa convocação, dizendo que o seu papel era produzir vinho, pois este é agradável a Deus e aos homens. Nenhuma árvore boa aceitou o convite para reinar. Todos declinaram. Suas desculpas pareciam, ou seja, certas, consideráveis, mas eram descabidas. A omissão delas pavimentou o caminho para o espinheiro assumir o trono e trazer sofrimento para todas as árvores. Para finalizar, uma outra situação que eu vejo é uma opção desastrosa. Ou seja, já que não tem opção, vamos pegar a pior árvore que tem aqui, né? E as árvores, depois de ter conversado com elas, ter tido ali todos os esforços de buscar um rei, recebendo ali reiteradas negativas ao seu apelo, recorreram ao espinheiro, convocando a reinar sobre nós. Mas o espinheiro não é árvore, espinheiro não é plantado, espinheiro não produz fruto, espinheiro acicata os pés, fere as mãos, produzindo desconforto, sofrimento, e quando os bons renunciam à liderança, os maus passam a governar. Quando aqueles que podem ser úteis para seus irmãos renunciam ao seu privilégio, abre caminho para os espinheiros assumir o governo. É uma tragédia ser governado por um espinheiro. E às vezes a gente vê isso muito nos nossos dias, né? Nós estamos aqui às vezes nós reclamamos da política e só tem ladrão, só tem corrupto. Se nós estamos vendo no nosso cenário político pessoas assim, por que nós não incentivamos as pessoas boas, as pessoas de caráter, né, ilibado, pessoas com posturas sadias, saudáveis, se infiltram no meio da política? O que a gente quer dizer e generalizar, dizer que quem mexe com política, tudo é ladrão? Por que nós não incentivamos as pessoas honestas, as pessoas que têm integridade, a estar, né, entrando e fazendo a diferença? E quando nós não fazemos isso, radicalizamos por causa de um ou outro, nós não incentivamos as pessoas boas a estar nesses setores fazendo a diferença. Que nós não venhamos deixar os espinheiros governar. Eles machucam, sangram, faz mal, né? E a gente sabe que eles não dão fruto. Que essa palavra você possa refletir nela, diante do nosso cenário, diante de tudo aquilo que, às vezes, até na liderança de uma igreja, liderança de uma empresa, né? A gente só aponta o erro. Se estamos tão convictos de que é aquilo que está acontecendo ou qualquer outra coisa, que podemos fazer melhor, por que não encaramos? Queremos viver o nosso próprio mundo, né? É muito fácil apontar, é muito fácil falar. Às vezes é muito fácil transferir o problema do outro, né, para jogar para o problema da pessoa,
de alguma situação. Mas será que nós estamos dispostos a encarar e fazer a diferença? Assim não fazendo, nós estamos deixando muitos governos nas mãos dos espinheiros. Que Deus abençoe sua manhã, nossa manhã. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.